Hoje eu vou falar de sono. Porque essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho tido ultimamente, é sono. É uma dificuldade que eu tenho tido ultimamente porque sono envolve não apenas um aspecto físico da coisa, o sono também ele envolve o aspecto emocional. Então quando você está ansioso, você acaba tendo muitos problemas para dormir, que é o meu caso recentemente. Eu tenho tido muitos problemas para dormir. Mas a culpa não é de ninguém, de fato. É um problema meu que eu tenho tido. Às vezes a gente pensa que todo esse problema que a gente está passando no Brasil é muita coisa. E eu fico pensando nisso também, porque afinal eu sou como qualquer outra pessoa. Eu sou trabalhador, eu também tenho que trabalhar para me sustentar e pagar as minhas contas e tudo, como qualquer outra pessoa faz. Mas tem uma coisa que recentemente eu tenho tido muita, é crise de ansiedade com relação a dinheiro. Não que eu fique assim morrendo de preocupação por causa de dinheiro, porque não é só a isso que eu me refiro. Mas eu me refiro justamente aos ganhos, essas coisas, porque a situação recente ela não tá boa. A situação do Brasil recentemente não tá boa, a gente sabe disso. Você que está aí do outro lado também sabe disso. Então isso afeta muito a qualidade com que a gente dorme. Esses dias eu fiquei muito preocupado se eu ia conseguir ou não pagar a minha despesa com o carro, porque afinal, apesar de eu ser o proprietário do veículo, ele é financiado, então ele tem que ser pago todo mês, ele mensalmente precisa ser pago, porque se o carro não for pago, tem todo o processo de retomada na justiça e tudo. Esse é o problema de qualquer financiamento. Você tem que pagar. E como estava ainda em suspensão o financiamento por causa de toda essa pandemia, foi uma coisa assim que eu não me preocupei muito esses meses. Porque afinal eu podia cobrir essa dívida, eu tinha dinheiro guardado que eu podia cobrir essa dívida, não teria problema. Só que às vezes surgem coisas inesperadas na vida da gente e a gente precisa fazer frente a elas. Então foi o que eu precisei fazer frente, eu tinha que quitar algumas outras coisas lá de casa. E para fazer isso eu tive que usar o dinheiro que eu tinha guardado. Então eu fiquei muito preocupado se eu ia conseguir ou não pagar a parcela do carro. Consegui. Foi assim, já é fruto do meu trabalho dirigindo, dessa retomada de 2 semanas. Então já consegui pagar. Mas isso foi a custo de muito problema com sono. Eu não estava conseguindo dormir direito. Dormia um pouquinho, acordava, pensava se eu ia conseguir ou não. Depois eu ia dormir mais um pouquinho. E foi assim, essas últimas 2 semanas foi assim. Sono é um problema que eu tenho tido muito. É um problema que eu sempre tenho tido. Minha vida inteira sempre tive problemas com sono. E essa pandemia toda acabou piorando, porque desenvolveu mais ainda as crises de ansiedade que eu tenho. Gostando ou não, a gente precisa a gente tem que conviver com isso. É uma das minhas características, a ansiedade. É uma das características minhas, a ansiedade. Então, às vezes eu tenho que conviver bastante com isso. Às vezes é muito fácil fazer isso. Às vezes, como eu já sei como eu vou me comportar em determinada situação, eu acabo até me antecipando a esses comportamentos e tá tudo bem, consigo controlar. Outras vezes não tem como eu controlar tudo. Então a gente fica meio que perdido. Mas assim, apesar de tudo isso, ontem à noite eu cheguei morto de cansado. Por enquanto eu estou pegando Uber mais no final da tarde para a noite, por causa justamente desses problemas de sono. Aí peguei mais tarde à noite, cheguei cansado e fui dormir. Eu acho que eu estava tão cansado que eu apaguei de vez, porque eu já tinha colocado o relógio para despertar de manhã, né? Eu ia correr de manhã, não consegui mais corridas de manhã. E o relógio não assim, se despertou, eu não ouvi. Porque eu estava com tanto sono que eu deitei na cama, dormi. Dormi tanto que quando eu acordei já era meio-dia. Assim,
Às vezes a gente precisa tirar um pouquinho disso. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho. Às vezes a gente precisa dar uma parada no ritmo pra gente poder descansar, porque o corpo precisa disso. O meu corpo tá pedindo um pouco desse descanso. Eu tô doido pra voltar pra academia, pra retomar a minha rotina mais saudável, de voltar a malhar, de voltar a cuidar do meu próprio corpo, de emagrecer um pouco, né? Eu já falei em outro vídeo como foi que eu engordei. E grande parte disso tem a ver com essas crises de ansiedade que eu tenho tido. Então, muito dessas crises eu já tô assim pensando que eu quero resolvê-las. Porque eu preciso resolvê-las, eu não posso ficar com isso eternamente na minha vida. É uma situação que eu preciso realmente começar a ter maior domínio sobre ela. Uma parte desse domínio envolve, sim, obviamente, a questão financeira. Porque quando você se sente seguro para fazer as coisas, você perde o medo. Mas outra parte envolve a questão emocional também. Quando a gente se sente muito sozinho, a gente às vezes perde um pouquinho aquela referência de ter que buscar e fazer coisas para outras pessoas. Porque a gente sabe, quando a gente está sozinho, que a gente consegue resolver a situação da gente mesmo. Que a gente mesmo consegue se resolver. A gente mesmo consegue resolver essa situação. Que foi o meu caso. Eu consigo resolver. Que é o meu caso. Eu consigo resolver a minha situação. Eu consigo resolver a forma como eu lido comigo mesmo. Então, pra mim acaba sendo muito fácil. A gente acaba vivendo sozinho, a gente acaba perdendo aquele referencial, a gente acaba perdendo aquele cuidado que a gente normalmente tem com a casa, com a família e tudo, porque eu não preciso me preocupar com muita coisa além de mim mesmo, além de cuidar das minhas próprias despesas, além de cuidar da própria casa. Eu não preciso ter tanto trabalho. Então, as minhas crises de ansiedade são muito relacionadas a isso. E foi o que aconteceu esses dias. Passei essas 2 semanas com crise de ansiedade e às vezes ela também se manifesta de formas físicas, como dores de cabeça muito fortes e várias outras formas de manifestação somática. Dores de cabeça, dores no corpo, às vezes dor nos olhos, porque afinal eu trabalho diretamente com os olhos. Eu tenho que estar muito atento quando eu vou dirigir, especialmente em regiões que eu não conheço muito bem, então eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou fazendo. Às vezes isso cansa demais e vai se somando com toda essa crise de ansiedade. Então essas crises de ansiedade que eu tenho vivido hoje, elas são assim mesmo. Eu acredito, eu espero que em algum momento isso passe, porque é muito difícil a gente viver desse jeito. É muito difícil a gente tentar viver assim. A gente tenta e não consegue. Tem horas que a gente se perde, tem horas que a gente simplesmente perde as referências. É chato viver sozinho, é chato. Às vezes a gente tá sempre sozinho e às vezes é chato a gente ter que cuidar só da gente mesmo. Parece uma contradição, mas é isso que é o ser humano. Contradição. A gente não vive no mundo perfeito, nós vivemos no mundo de contradições. Mas por esse vídeo é isso. A lição que ficou pra mim foi que às vezes eu preciso descansar. Porque se eu não descansar, eu vou cair, vou capotar e não vou dar conta de resolver nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!